Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês três ações que estão boas para se investir agora no mês de março, tá? Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem uma dessas ações, quais ações você está investindo ou pretende investir agora para o mês de março. Então, primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, são só ações para vocês olharem. Então, a primeira ação da lista, gente, é PBDC3, Bradesco, tá? Hoje está cotada a R$ 18,37, subiu 91% nos últimos 12 meses, então teve uma bela de uma alta, estava cotada lá na casa dos 9,50, R$ 10, né, ajustado por proventos. Hoje está com um preço sobre lucro de 8,2, mas eu vou mostrar para vocês que o projetado para os próximos 12 meses é bem menor do que esse daqui. Tá em linha com seu valor patrimonial, 1,09, então em linha com o patrimônio, e um dividend yield de 7,1%, o que é um belo de um yield, tá? Quando a gente olha para os resultados do banco, vale a pena ressaltar que nos últimos 12 meses ele entregou um crescimento de 26% no lucro, então os resultados vêm crescendo, atingiram 24,7 bi, e no quarto trimestre de 2025 o banco atingiu 6,5 bilhões de lucro, tá crescendo 20% contra o trimestre no ano passado e atingindo um ROI de 15%, um ROI que finalmente superou o custo de capital. Então, se a gente fizer aqui, gente, uma conta de padeiro, então eu tenho, se a gente for pegar que esse lucro trimestral se mantenha em 6,5, ele cresça para 7 bi, então eu tenho 7 bi por trimestre vezes 4, 7 mais 7, 14. Então eu estou falando de um lucro de 28 bilhões, isso projetado para 2026. Né? Somente desse lucro cresceu um pouquinho de 6,5 bi para 7 bi, ou seja, o banco ele vem entregando resultados muito consistentes, e a expectativa é de que o banco entregue um lucro na casa de 28 bis, que é o que o mercado está projetando. Vocês estão vendo que não é nada fora da curva, é ele sair desses 6,5 bi para 7 bi por trimestre, ele já consegue entregar isso no ano que vem, tá? No ano que vem não, minto, nesse ano. E aí, gente, quando a gente olha um pouco para o histórico de preço sobre lucro do banco, né? Quando eu pego como que estava o lucro, e aqui o lucro em verde e a cotação, então a gente vê que em 2014, 2015 a cotação cai, mesmo com o lucro continuando subindo, né? A gente tem aquele período da crise no Brasil. De 2016 até 2017 a gente vê que o lucro ele segue caindo consistentemente, mas a ação segue subindo porque o mercado já tinha precificado uma piora. Mas o que a gente vê aqui? Que o lucro constantemente cai. Aí em 2019 a cotação bate aqui na casa dos seus R$ 25, o lucro também bate pico, e desde então a cotação cai e o lucro vem se recuperando. A gente vê que o lucro já está no mesmo patamar que estava lá em 2018, 2019, mas a cotação ainda não atingiu. Então, ainda tem espaço para o banco voltar para aqueles 26, R$ 27 que ele estava, e hoje ele está na casa dos 18. Então, o lucro voltou, mas o preço não. Então, é aqui que o investidor de valor tem que estar olhando. Além disso, gente, quando a gente olha para o retorno esperado do banco, então hoje ele está valendo, deixa eu colocar aqui, 194 bilhões de reais. A expectativa de lucro para 2026 é algo na casa de 28 bilhões, isso é o que o mercado como um todo está esperando. O dividend yield que ele deve pagar para você acionista é de 7,2% nesse ano de 2026, e o crescimento esperado está na casa de 7,95, ou seja, praticamente 8%, e a gente tem um retorno esperado de IPCA mais 9,2%, tá? E para você que está se perguntando como que se faz essa conta é feita assim: eu pego 1,07 de crescimento, né, 1,072, você vai pegar aqui, vai multiplicar, deixa eu colocar aqui, 1,07 vezes 1,0795. Quando você multiplicar esses dois, você vai dividir por 1,06, que é a base inflacionada, né, para tirar a inflação, aí você vai ter esse 9,17% ao ano, tá? E aí, aqui eu trago para vocês o meu preço teto, que é de 8 vezes preço sobre lucro, que é de R$ 21,15. Então ainda temos 13% de margem de segurança, ainda tem espaço para se investir no Banco Bradesco. Segunda ação da nossa lista é a CEMIG,
de código CEMIG4, tá? Hoje ela está cotada a R$ 12, nos últimos 12 meses subiu 21%, então quando a gente olha para a bolsa subiu cerca de 30, 40% nos últimos 12 meses. A CEMIG, vamos dizer assim, ficou para trás, por isso que eu trouxe ela para vocês. Quando a gente olha o preço sobre lucro dela, projetado de 8,6 vezes, um PVP de 1,2, então está levemente acima do valor patrimonial, e um dividend yield de 13,6%, mas o yield recorrente está na casa de 7 a 8%, tá? Não se enganem, a empresa pagou um extraordinário no final do ano passado. E aí, quando a gente olha a cotação, realmente vem subindo no último ano, nos últimos 5 anos, consistentemente a empresa vem crescendo. E para quem não conhece, a CEMIG, ela é a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Ela atua em diversos segmentos, então ela tem a parte de geração de energia, tem a parte de transmissão, além disso, ela tem uma participação na Taesa, que é uma transmissora, então ela também tem essa participação. Ela atua principalmente na área de distribuição, ela tem também a Gasmig, que é o seu braço, de gás natural, né, que a gente fala, e isso aqui é um potencial IPO quando a gente olha para 2028, 29, né, quando o mercado voltar a estar aquecido, esse é um potencial IPO, é um segmento que tem margens muito altas de 60, 70% e muito consistente, que vem crescendo muito consistentemente. Então, possivelmente nós veremos em algum momento esse IPO, e também tem a parte de comercialização de energia elétrica. Então, ela é uma empresa bem diversificada, tem vários segmentos em que ela atua. Quando a gente olha para o ciclo de investimento, né, hoje a empresa ela está num ciclo muito forte de investimento desde 2018. Vocês podem ver que o investimento mais do que multiplicou por 6 vezes, né? Então a empresa vem crescendo muito. Esse é o maior investimento da história. Foram investidos 20 bilhões entre 2018 e 2024. E a expectativa da empresa é que ela invista mais de 30 bilhões do ciclo 26 até 2030. Então, é esperado muito investimento. E claro, esse investimento traz uma dívida no curto prazo, mas no médio e longo prazo você tem um retorno maior, um crescimento da empresa, e isso que o investidor de médio e longo prazo procura, empresas que sigam investindo e crescendo. Quando a gente olha para os resultados, então a empresa teve lucros muito altos, né? A gente teve 8,5 bi em 23, 11,2 bi em 24, puxados principalmente por venda de ativos, né? Minto, aqui é o EBITDA, né? O lucro na verdade está aqui, 5,6 bi, 7,2 bi, puxado por venda de ativo. Quando a gente olha para os últimos 12 meses, o lucro recorrente da empresa mesmo foi de 4,2 bi, e a minha expectativa para esse ano é de um leve crescimento para algo na casa de 4,5 bilhões de lucro. Então, passou esse período em que a empresa teve lucros extraordinários por conta de venda de ativos, agora vai vir realmente o resultado recorrente da empresa. E aí, quando a gente olha aqui o histórico de retorno, eu trago aqui para vocês esse gráfico, ele é muito interessante, porque mostra a diferença entre a CEMIG e o Ibovespa. Então vocês podem ver, aqui é um gráfico de 20 anos, o retorno total da CEMIG foi de 935%, ou seja, R$ 100 teriam se transformado em R$ 1.035 em 20 anos, tá? Enquanto no Ibovespa, R$ 100 teriam se transformado em R$ 488, ou seja, ela rendeu mais do que o dobro do Ibovespa. E quando a gente olha o retorno anual, a gente está falando de um retorno anual de 12% ao ano em 20 anos, é um baita de um retorno, enquanto o Ibovespa nessa janela entregou 8,2%. Isso, gente, que eu tô pegando um período que não foi favorável para o Ibovespa, tá? A gente está pegando uma janela em que o Ibovespa ficou muito tempo de lado, agora que ele começou a andar. Então, ainda assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma grande vantagem em investir nessas empresas de energia elétrica. Olha a diferença que você tem de retorno. São setores na bolsa que entregam um bom resultado no médio a longo prazo, tá? E aí, quando a gente olha o retorno esperado, hoje, a CEMIG está valendo 34 bilhões de reais, tem um lucro esperado projetado de 4,5 bi, um dividend yield de 6,5%, com 50% de payout, e um crescimento esperado de 8,3% ao ano. E aí, quando a gente faz o cálculo de retorno esperado, a gente tem um retorno esperado de 8,86% ao ano, acima do que os títulos públicos, né, tá? Hoje a gente está vendo os títulos do governo pagando algo na casa de PCA mais 7,5, ou seja, você ainda está ganhando mais investindo na renda variável do que na renda fixa. E aí, quando a gente olha o preço teto, que é o máximo que você poderia pagar pela ação, né? O meu preço teto hoje está em 12,58, então ainda tem 4% de margem de segurança, ainda tem um espaço para se investir em CEMIG, tá?
E por fim, a última ação da lista é BB Seguridade. Eu tenho falado muito de BB Seguridade desde o começo do ano, desde janeiro eu tenho falado muito, tenho aportado, não é recomendação de compra ou de venda, eu tenho investido bastante em BB Seguridade. Hoje ela está cotada a 34,68, subiu 4,5% nos últimos 12 meses, chegou a bater aqui na casa de R$ 40, aqui está ajustado pelo provento, né, mas chegou a bater mais de R$ 42. Hoje está cotada a 7,7 vezes de preço sobre lucro, 6 vezes valor patrimonial, mas aqui a gente não considera porque ela usa muito da base de ativos do Banco do Brasil, então você não olha muito para preço ou valor patrimonial, e um dividend yield de 12,95%, o que é um baita de um dividend yield. Quando a gente olha para o resultado da empresa, então em 2025 a empresa apresentou recorde de lucros de 9,1 bilhões, crescendo 11% ano contra ano, mas quando a gente olha no detalhe, o resultado operacional foi de 7 bi, cresceu 2%, enquanto o resultado financeiro, que é puxado pela Selic, foi de 2,1 bilhões, crescendo 61% ano contra ano. Então, o que puxou o resultado da empresa foi o resultado financeiro, e a gente espera para esse ano uma queda da Selic. Então, o mercado como um todo está projetando queda de lucros para a BB Seguridade. Não só isso, como a empresa também está dizendo que nesse ano ela espera uma redução, né, uma queda de 7 a 3% no seu resultado operacional não decorrente de juros. Então, quando a gente junta as duas coisas, o operacional mais o financeiro, a gente espera uma queda de lucros para a BB Seguridade nesse ano, tá? E aí vocês vão perguntar, tá, Gustavo, mas por que você está trazendo o BBSE então? Porque mesmo com a queda de lucros, quando a gente olha o histórico da empresa, a gente vê o menor PL, que é o índice preço sobre lucro, então você divide o valor da empresa pelo lucro esperado dela, a gente tem o menor PL histórico, tá? Nem na crise de 2016 ela chegou nesse patamar, nem na pandemia ela chegou nesse patamar, então a gente está vendo um negócio muito abaixo. Aqui a gente está falando de algo na casa de 10 vezes de PL, que é o que o setor geralmente roda, e hoje a empresa está com PL projetado de 8 vezes. Então, gente, a empresa está muito descontada quando a gente olha nesse sentido. E aí, eu trago para vocês o retorno esperado da ação. Hoje, a BBSE está valendo 69 bilhões, meu lucro projetado é de 8 bi, o mercado projeta algo na casa de 8,5, então eu estou sendo mais conservador. Com 90% de payout, eu espero um yield de 10,3%, então uma queda dos atuais 12%, mas por conta da queda do lucro. Um crescimento esperado de 6% em linha com a inflação, o que me dá então um retorno esperado de PCA mais 10,6%. Lembrando, os títulos públicos estão pagando algo na casa de PCA mais 7%, então você tem aqui 3 pontos percentuais de prêmio frente à renda fixa, o que é um baita de um retorno. E quando a gente olha para o meu preço teto, que é de 10 vezes de preço sobre lucro, vocês viram que é ainda assim um patamar muito conservador, quando a gente olha o histórico, eu estou falando ainda de um preço teto de R$ 40, uma margem de segurança de 13%, ou seja, ainda tem muito espaço para se investir em BBSE. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das ações. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem alguma dessas ações, pretende investir em algum desses ativos, se algum desses ativos também é uma oportunidade para você. Bom, muito obrigado pela atenção, bons investimentos e até a próxima.